Fala galera, estamos começando mais um CFC Podcast, o podcast que traz as mentes brilhantes do mundo dos negócios. Eu sou o Johnny e hoje estou aqui com meu amigo Gustavo. Fala, Gustavo. E aí galera, beleza? Vamos que vamos. Pessoal, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Se você precisa de energia solar, você já sabe que é Solaris Energia Solar. Todos os contatos deles estão nas nossas redes sociais e vocês podem entrar em contato com eles, que o atendimento é personalizado, o pessoal é top, é foda, viu? Eu já adquiri minha energia solar, e você, Gustavo? Tô quase, chego Tá lá. pensando, A partir da semana que vem vai dar certo. Pois é. Então, se você também procura pós-graduação, é Faculdade FTP, viu? Faculdade de Tecnologia de Palmas. Eles têm diversos cursos EAD, tá? O pessoal, o atendimento deles é incrível, personalizado, via WhatsApp, ligação. É muito bom, muito bom. Se você precisa, procure o pessoal. E todo mundo já sabe. Quem procura, busca aqui. Buscaaqui.net. Um aplicativo do norte de Minas, tá? Para você que procura qualquer tipo de serviço, qualquer coisa dentro da nossa região, o buscaaqui.net, um aplicativo que te dá essas informações, principalmente para nós aqui do norte de Minas, tá? Buscaaqui.net, todas as plataformas, e vocês podem ir procurar aí nas nossas redes sociais também, que a gente está marcando eles lá para você poder baixar o aplicativo e buscar o seu serviço. Pessoal, a gente está hoje com a presença ilustre de um cara foda, tá? Muito foda. Empresário, faz diversas ações sociais aqui dentro do norte de Minas. É um prazer estar recebendo ele aqui hoje. Foi candidato a vereador, mas ele que vai se apresentar, viu? Eu quero que ele que se apresente, porque o cara é tanta coisa que a gente quer que ele mesmo fala. É um prazer receber você aqui, viu, PC? Prazer meu, Johnny, Gustavo, tá aqui com vocês nesse bate-papo, né, Gustavo? De mentes brilhantes, muito bom, gostei. Então, Johnny, meu nome é Paulo César Landim, meu apelido é PC, né, assim, a gente já conhece, já tem um tempo de caminhada aí. Eu sou um jovem ainda, tenho 30 anos, né, tô saindo da juventude. Eu sou um jovem casado com a Débora, já tem 7 anos de casado. Quando a gente casa, a gente adquire muitas responsabilidades, mas isso faz a gente avançar. Mas desde que criança, assim, eu sempre fui muito ativo. Minha mãe fala que eu sou imperativo, talvez eu seja, né? E aí essas mentes ou essas pessoas imperativas querem sempre desenvolver coisas, plataformas, negócios, ideias. Então, desde a minha juventude, da minha infância, eu sempre tive engajado, empreendendo, tanto empreendendo em negócios privados, mas empreendendo também no bem social, sim, gerando iniciativas e projetos para, de fato, puder e conseguir transformar a sociedade que a gente vive. E esse é o PC, um cara inconformado. Então, quando não pode, a gente vai lá querer fazer. Quando não tem uma solução, a gente busca uma solução. Então, eu acho que eu sou um pouco disso, assim. Nossa, bacana demais, viu? E você, sim, na sua família, você é o primeiro a empreender? Ou você já veio numa família que seu pai já mexia com algum negócio? Como é que funciona isso? Seu avô já vem lá de trás? Ótima pergunta, né? A gente vive, nós somos da mesma geração, né? Essa geração aí de 30 e poucos anos. Gustavo que é mais velho aqui entre nós, mas... Só 3 anos, só 3 mas anos. a moçada aqui é tudo dessa fase. O que a gente foi inserido, o que a gente foi ensinado? O que o pai da gente, da mãe da gente falou com a gente quando a gente era desde criança? Você tem que buscar estabilidade. Então, para o pai, para a mãe, né? Para o meu pai, para minha mãe, treinando, formando os filhos, no caso eu, a cabeça deles eu tinha que desenvolver algo para estabilidade. E estabilidade está atrelado para essa geração passada a segurança. Então, segurança é o serviço público. Então, na minha família, todo mundo que é bom, que é bacana, que tem dinheiro, vai trabalhar no poder público e ser servidor público. Eu até tentei, costumo falar que eu até tentei. Quando eu comecei a fazer uma faculdade de economia, era para me preparar, né? Formei ali 17 anos, 18 anos entra na faculdade. Para quê? Para fazer uma faculdade de economia, para buscar uma estabilidade. Mas quando eu me deparo num ambiente daquele, todo padronizado, e eu não sou muito das formas, dos padrões certinhos. Cada um tem um estilo, esse é meu estilo. E aí meus pais queriam que eu fizesse concurso, eu até fiz, passei. Ia ter a grande estabilidade da vida, trabalhar no Banco do Brasil, ganhar uma renda fixa. Mas esse ímpeto, essa vontade de gerar, de transformar, de inquietude, de olhar, de buscar uma oportunidade, criar um negócio. E nas minhas plataformas, principalmente na adolescência, cheio de ideal, eram os projetos sociais, as iniciativas. Quando eu tinha 12 anos, eu não sonhava em
em ser jogador de futebol. Eu sonhava, apesar de jogar bola e muito bem, Muito bom. Mas Sinal. eu sonhava em gerar transformação numa comunidade. Eu queria ver aquela criança que não tinha aquele pão que eu tinha, aquele pão especial com creminho dentro, tendo acesso a isso. Então, o primeiro sonho meu era criar um projeto num bairro da cidade, que inclusive estava lá hoje, cidade industrial, e eu fui para esse universo, mas eu sabia que ninguém ia pagar a conta para mim. Então, eu pago a conta desde muito novinho. Porque eu pago a conta do meu pai e minha mãe falando para mim fazer o concurso para ser um funcionário público, eu querendo outro tipo de vida, eu querendo gerar desenvolvimento, então eu tinha que criar plataformas empreendedoras, gerando renda para mim bancar e para bancar todas as minhas ideias piradas, né? Então, assim, as minhas ideias piradas de levar judô para uma comunidade carente, pegar um tanto de jovem, levar para o meio da floresta amazônica, fazer viagens para outros países, gerar impacto social. Então, tipo, eu tinha que empreender, né? Então, eu costumo falar que desde muito novo eu tinha que empreender. Então, eu empreendia no ônibus que eu tinha que gerar o dinheiro para ir lá num bar, visitar um bar, ajudar um projeto social. Para quê? Para mostrar para meus pais que daria sim para mim ter uma vida boa, ser próspero, ajudar o próximo, não necessariamente ser funcionário público. Tem muito funcionário público, a bênção, né? Demais. Rico, faz a sua função, é necessário, mas não para mim. Então, minha família me falou, seja funcionário público. Eu virei para minha família, vou ser empreendedor. E hoje eu falo para minha família, sou empreendedor social. Eu empreendo, gero receita e gero impacto na vida das pessoas que estão na minha cidade, na minha comunidade, na minha volta. Eu sou um pássaro livre, literalmente. Não tem 8 horas de trabalho, mas às vezes tem 20, 15, mas tenho tempo para fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu falo que é vocação e chamado, que é para mim exercer na minha vida. Então, a minha missão e meu propósito está muito alinhado. Então, gerar receita, gerar recursos, ser abundante, ser próspero é muito importante. Mas não dentro de um padrão de gerar transformação. Então, eu não tinha essa referência familiar. Minha referência familiar eram os meus grandes tios, que têm carreiras incríveis no setor público, muito bom por isso, feliz por isso, mas isso não era para o PC. O PC é esse cara inquieto, esse cara que gosta de empreender, que gosta do risco, né? Que empreender é risco, velho. Hoje você tem, amanhã você não tem, você tem que fazer, né? É um risco. E você trabalha, tipo, o dobro, 3 vezes mais do que uma pessoa que é CLT, né? CLT que tem horas ali, por dia praticamente. Você tá ligado ali o tempo inteiro. Com certeza. E aí, o que acontece na minha vida, assim, que eu falo que é a minha carreira, né? Eu acabo tendo que empreender não para o indivíduo só. Então, por exemplo, a gente tem uma sede, tem um instituto, tem uma estrutura, a gente gastou um baita de dinheiro, então tem de 900 metros, tem uma área construída. De onde vem esse dinheiro? Dessas movimentações. Então, é empreender de uma forma coletiva. E nunca na história do mundo, pós-pandemia, mostrou isso. Porque quando a gente é ilha sozinha, as coisas não estão muito sentido. Vem uma pandemia dessa, o cara que era milionário, não faz sentido a vida dele, entendeu? Porque é muito pouco. Então, quando você começa a se conectar com gente, e ser humano é ser isso, é ter compaixão, se conectar, faz todo sentido. Então, quem hoje tem negócios que geram impacto na vida dos outros, é muito mais motivado. Então, não importa se eu estou trabalhando 10 horas, 15 horas, 20 horas. Eu estou trabalhando, ganhando dinheiro e gerando impacto, mudando vida, mudando a minha vida e das pessoas que estão em minha volta. Então, isso faz todo sentido. E nada melhor do que fazer o que você gosta, né, cara? Porque você não trabalha, você tá fazendo o que você gosta. É o sonho de todo o empreendedor, né? O iniciante, que é principalmente o público que a gente tem buscado, que é trazer pessoas para mostrarem para eles que é possível alcançar uma estabilidade, alcançar, ter o sucesso, né? A partir do seu sonho, trabalhando para você com o que você gosta. E o PC é o grande exemplo disso aí que a gente tem trago aí também, pra galera ver aí, né, PC? Porque, tipo assim, tem pessoas que têm um sonho, igual você falou, o sonho do seu pai e de sua família era que você entrasse pro setor privado, né? Tivesse uma estabilidade, setor público, né? Tivesse uma estabilidade ali financeira e tudo, fixa, aquela coisa. Mas tem pessoas também, empreendedores, que têm um sonho de construir alguma coisa, mas ela, na cabeça dela, aquilo não gera tanta renda. Então ela sai daquele sonho dela e vai tentar empreender um outro tipo de negócio e acaba se frustrando. Entendeu? Acaba que às vezes não dá certo e tudo. Por quê? Porque ele não tá fazendo aquilo, não é uma coisa que ele gosta que ele tá fazendo. Né? Então, falar, se você foca, né? Exemplo, o cara tem uma ideia, ele quer gerar um negócio, é um negócio inusitado, ele vai trabalhar com uma comunicação, ele quer criar um podcast, viver do podcast. Aí todo mundo vai virar pra ele e falar, não, isso aí não dá dinheiro, não. E como você vai monetizar o podcast? Tá cheio de podcast aí. Tá cheio, é de graça, o povo vai lá no Spotify, baixa o podcast, escuta dos caras melhores, tem acesso aos melhores conteúdos. Mas o cara tem um sonho.
Mas se esse cara fizer 1, 2, 3 podcast e parar, achando que ele já vai ter sucesso, ele não vai expandir. Quando ele começa a expandir, ele começa a ficar bom, ele começa a criar um network, ele começa a se conectar, ele vai expandir. Então, a gente precisa ter isso, assim. Então, ter metas e objetivos bem definidos. Essa é a dificuldade da nossa geração. Sim. Resultados rápidos, isso não vai... É muito difícil acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas é uma caminhada, é ao longo da vida. Então, assim, para aquilo que eu acredito, muitas coisas parece que está dando errado. Então, eu já desenvolvi muitas ideias que vão dar errado, mas aquilo ali, eu olho para aquilo que serviu de alguma coisa para minha vida. Sim. Então, a gente aqui um dia criou um projeto, nós três aqui, verdade, lá atrás, um projeto dentro da espiritualidade, dentro da nossa fé, a gente criou um projeto. Se a pessoa falar assim, mas deu errado que acabou. Não deu errado. Através daquilo ali, ativou, mudou muito a gente, formou a gente aprendeu, né? Te aprendeu a fazer, executar. Então, assim, tudo é aprendizado, tudo é um processo na nossa vida. Então, e aí o que eu falo? Eu falo que quando tem um sonho, eu deparo diariamente com gente que tem cada sonho louco, né? E aí eu deparo assim, e eu nunca deixo de acreditar. Eu nunca falo assim, esse cara, se ele tá sonhando isso, se ele vai meter a cara nesse negócio, ele vai fazer isso acontecer. Pode ser a carreira pública, pode ser o empreendimento, pode ser o projeto social, mas se ele acredita e foca, as coisas expandem. E é isso que falta na gente. Eu costumo falar que a minha palavra se chama resiliência. Pense num homem ignorante. Sou eu. No aspecto seguinte, se eu tenho um trem na minha cabeça, pode ser o Papa, pode ser quem for. Falar que não vai dar certo, pode ser meu pai, minha mãe. Muitas vezes meu pai e minha mãe, pela insegurança, claro, eles são pais, eles são mães, ele quer proteger o filho. Na minha juventude eu falava, não, eu quero... Com 15 anos eu rodava, né? Eu ia para São Paulo, ia para uns lugares, assim, vários lugares. E eu ia do jeito que ia, assim, de ônibus, o que tivesse, eu ia naquele lugar. Na fé, né? Na coragem. Aí, muitas vezes meu pai e minha mãe ficava, né? Com 18, 20 anos eu aluguei um espaço que custava 3.500, que o aluguel era 6. E eu botei minha mãe para ser avalista, entendeu? E minha mãe endoidou a cabeça. Esse menino vai sujar meu nome. Vai dar errado. Vai dar errado. Mas quando a gente foca... E as coisas acontecem. Mesmo que as pessoas, às vezes, do seu lado vai desistir. Às vezes, as pessoas que estão com você vão falar assim, não acredito mais nesse projeto. Mas se você perseverar e você ter resiliência, resiliência é a capacidade de voltar para sua forma normal. Qual que é a sua forma normal? É aquele do objetivo, daquele sonho. Então, lembra quando você sonhou com uma grande ideia, que na sua cabeça é uma grande ideia, aí você contou para alguém falou, não, isso não vai funcionar. O que acontece? Você fica meio murcho, você sai da sua forma original. E tende a ser as pessoas mais próximas da gente a querer desmotivar a gente. Exatamente. São as pessoas mais... Por isso que geralmente você já fica mais abalado, né? Todo mundo já fica abalado, já vai desistir, já repensa, fala é mesmo, né? Com certeza. Mas quem tem o foco e acredita, não adianta não. É igual eu também fui nesse mesmo caminho aí. Meu pai sempre quis que eu entrasse pro CLT, faculdade, certinho e tal. Eu falei, pai, eu não nasci pra fazer faculdade, não. Até o dia que eu falei assim, ó, a partir de hoje só não me fala mais sobre faculdade. Fazer faculdade, disso. Eu sei que eu vou ter que fazer faculdade daqui a um tempo pra mim ter um diploma. Tem AD aí, facilita. Agora eu vou fazer lá na FTP, ó. FTP tá fácil, resolve seu problema. Então, assim, é igual você falou, as pessoas tendem, a maioria, né, das pessoas tendem a ir pro caminho da segurança, né? Com certeza. Da estabilidade, mas talvez é uma falsa estabilidade. Sim. O que me adianta ter uma estabilidade econômica parcial, porque o dinheiro é limitado, e eu ser um cara bloqueado mental. Então, quantas pessoas que têm um tipo de estabilidade ou um tipo de equilíbrio é desequilibrado nas outras áreas da vida? Então, por exemplo, eu costumo falar que quem está no mercado de empreender e que está focado no sonho, ele vai conseguir suprir, ele vai sempre achar uma solução. Os nossos neurônios sempre vão pensar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Veio pandemia, cara, e eu tendo um negócio normal, com funcionários ali rodando aquele negócio, veio pandemia e o meu negócio principal que me sustentava o meu projeto, sustenta as minhas ideias, foi muito atingido, porque eu trabalho com eventos, eu trabalho com escolas, faculdades e tal, e fechou tudo. E fechou tudo. Ué, o que eu podia fazer? Eu fiquei 4 dias dentro de casa. Débora, minha esposa, tentou fazer uns stories meus, falando que o diário de bordo de PC na pandemia. E todo mundo sabe que ficou uns 11 dias tudo parado. Um dia eu fiquei, foi bom, na segunda-feira, né? Deus decretou no sábado, domingo eu já estava em casa, sábado, eu lembro que isso foi em abril, sábado de boa em casa, final do dia eu pude trabalhar até o fim do expediente, domingo fiquei normal, né? Você vai na igreja ali, papapá. Segunda começou a pandemia e fechou tudo, trancou tudo.
que muita gente fez? O cara que é empresário, literalmente, ele se fudeu. Porque ele tem folha salarial, não vai entrar nada, vai ficar parado. E a gente não sabia quantos dias ia ficar. Primeiro dia, fiquei de boa em casa, tentando pensar uma ideia, fui lavar umas vasilhas, coisa que eu não faço muito em casa, e que eu não fico em casa, então quem não fica em casa não lava vasilha, né, gente? Aí, cara, no quarto dia eu já não tava aguentando mais, eu falei assim, eu vou esperar a pandemia do mundo passar, eu vou esperar o governo me dar um benefício, eu vou esperar o quê? Não, tem que pensar em alguma ideia. Ué, se eu não posso vender meu produto, tem alguma coisa, alguém tá comprando alguma coisa. E eu fiquei matutando. Aí conversando com a Débora falou assim, o que todo mundo tá precisando? Imagina, bum, pandemia. O que todo mundo tá precisando, Jonathan? Pensa. Máscara. Ninguém tinha máscara, mano. Ninguém tinha máscara. E aí eu falei, não, nós vamos produzir máscara. Mas ele nunca tinha produzido máscara na vida. Que não sei pra onde que vai máscara. Nós ligamos numa empresa em São Paulo e a empresa tinha um rolo do tecido da máscara, um tecido que... Tipo, não é um TNT, é um material. Um filtro, um né? filtro que todas as máscaras precisavam. Foi isso. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e comprei os rolos. Foi rolos e rolos. Produzimos 20 mil máscaras de cara. Ixi. Na hora que produziu, falou que ia produzir, o que aconteceu? O tanto de gente que queria máscara, a gente vendeu todas as máscaras. Então, na pandemia, eu vendi 50 mil máscaras, brincando, pude sustentar, pagar minhas contas e suprir e vencer. Mas se eu ficasse ali naquela situação, parado. Pensando assim, agora me fudi, já era, quebrou tudo. Não, mas é esse poder que a gente tem que ter. Então eu falo que o empreendedor sempre tem que buscar uma solução. Quem é empreendedor, quem tem o DNA, quem está buscando, ele precisa gerar isso. Então eu sobrevivi vendendo máscara. Eu tive amigo que ganhou foi milhões vendendo máscara. Se eu ganhar um pouquinho de dinheiro vendendo 50 mil máscaras, depois eu voltei meu negócio. Mas é isso, mas é buscar soluções. Então, às vezes, eu falo pra galera que está escutando, vendo a gente, assistindo, às vezes a gente tem um formato só mental. Nós somos ensinados num plano cartesiano. A gente aprendeu a decorar as coisas. Você aprende a decorar a química, mas não sabe para que serve química, o que física precisa. E o empreendedorismo, a arte de empreender, de inovar, de criar, de ser criativo, faz a gente desenvolver essas conexões. Então, cara, eu acho que a nossa geração tem muito potencial. Não para ficar bloqueado, mas para desbloquear, para fazer e ser aquilo que ele quer ser, aquilo que ela quer ser. Entendeu? E sobre a questão que você falando da geração, eu tava comentando com um amigo meu, porque assim, hoje tem se chamado a geração TikTok, né? Sim. Mas, cara, se a pessoa tiver esse gatilho, que é o que você tem trago aí pra gente agora, de sair da comodidade, nossa, a gente tem acesso a milhões de informações por hora. Sim. Então, assim, se a pessoa souber um pouquinho, estudar, dar uma parada, pensar, ouvir o Service Ponto Podcast lá com o PC Landim, né? Aí, avança. O cara vai avançar, você entendeu? O cara ele vai mudar, mano. Ele tem que ser o despertar. E é o que a gente tem trago, tentado, na verdade, trazer para vocês aí essa questão. Cara, é a hora de a gente despertar, de sair dessa comodidade, essa pós-pandemia. A pandemia veio, mas com ela houve novos negócios, igual você falou, você teve que desenvolver uma habilidade, uma nova habilidade que você não tinha para poder sair da mesmice, né? Então é isso aí que a gente tem que trazer para o pessoal aí, para as nossas vidas, né? Pra gente poder mudar e avançar, né? Com certeza. E a gente sempre tem um padrão, então sempre eu escutei isso, da estabilidade. Não que a estabilidade não seja boa. É bom para quem faz sentido a estabilidade. Mas para quem quer desenvolver, quem quer criar novas conexões, quem quer gerar um outro tipo de impacto, então estar aberto para essas conexões é muito importante. Muito importante. Então um exercício que eu sempre fiz foi sempre ser geracional. Eu vou envelhecendo, tenho 30 anos, mas eu sempre estou conectado com a geração antes da minha, uma geração nova que está surgindo. Então, por exemplo, há 3 anos eu faço uma função fantástica. Eu sou capelão. Pô, que diacho é de capelão? O que esse cara tá falando? Não, eu tenho uma formação teológica, trabalho minha espiritualidade, mas eu trabalho a espiritualidade com o desenvolvimento pessoal de adolescentes dentro de uma escola daqui da cidade, de Montes Claros, né? E aí eu me conecto há 3 anos, 4 anos na verdade, esse é meu 4º ano, que eu tô conectando com uma nova geração. É a geração do TikTok. O que esses caras têm para oferecer? Como são as conexões desses meninos? Como que eles pensam? Então eu começo a pensar e eu começo a comunicar. Porque se hoje eu comunico com um cara, velho, dessa nova geração, se ele eles param para me escutar,
1 hora por semana. Eu dedico nesse serviço 1 hora por semana. Se eles param para me escutar 1 hora por semana, que é esses caras de diversas informações. É um menino, Gustavo, de 7, 8 anos, que ele sabe mexer mais no telefone do que a gente com Muito 30 mais. anos. É. Ele conhece mais as redes sociais do que a gente. Então, assim, esse cara que é difícil prender 15 segundos da atenção. Olha o story aí. 15 segundos. Ele nem assiste 15 segundos. Ele já passa, porque ele já entendeu o que o cara tá querendo falar em 15 segundos. Então, se eu consigo comunicar com uma geração muito mais rápida do que a minha, eu comunico com qualquer outra. Com certeza. Então, aí eu me treino isso. Todas as sextas-feiras eu tenho 1 hora para comunicar com 100, 150 crianças e adolescentes. E aí isso me faz conectar com a geração. Então, assim, tipo assim, lá na escola eu sou o tio PC. Eles falam assim, é o tio PC que trabalha em espiritualidade, mas fala de empreendedorismo, fala de empreender em sonhos e tal. Então, assim, estar conectado é muito importante. Parece que a gente vai envelhecendo e a gente vai esquecendo. E isso foi um exercício, porque a geração mais velha não me conectou comigo. Isso no ambiente espiritual, empresarial, qualquer ambiente. A geração olhava para mais nova e falava, esses caras não tem Não nada vai para dar dar. certo. Só que a gente tinha muita coisa para dar. Se conectasse com a gente, eles estavam, voava. E hoje eu faço esse exercício, eu quero conectar. Eu ainda não tenho filho. Na hora que eu tiver filho, eu acho que eu vou me conectar muito bem. Eu vou entrar no mundo deles e eu quero avançar com eles. É muito legal isso. Show de bola, Bacana, cara. bicho. E assim, com essa experiência sua, né? Igual você falou, que você vem acompanhando as gerações. O que você tem sentido? Você tem sentido uma degradação dos meninos? Assim, de informação, de tudo, porque assim, igual a gente fala, né, que é a geração TikTok, então o pessoal fica só conectado TikTok ali, ou jogando, aquele negócio todo, então acaba um pouco daquele negócio de leitura, de pegar um livro e ler, então o que você tem sentido? Você tem sentido uma degradação da informação com eles, ou pelo contrário, eles são mais proativos, são assim, mais desenvolvidos do que a geração passada? Tá faltando a gente dar ferramentas significantes para esses meninos. Mas eles têm algo que nossos pais não tinham. Eles questionam coisas que nossos pais não questionam. A nova geração está preocupada com o quê? Está preocupada com a mudança da política. Queira ou não, eles estão preocupados. Verdade. O menino novinho, ele sabe quem é Bolsonaro, ele sabe quem é Lula. Talvez seu pai na infância não sabia nenhum nome de nenhum político, só viu o cara lá. Nem se era esquerda, se era E direita. nem era direita, nem esquerda. O menino, ele Eu já não sabia, ué. Então, o menino hoje, ele já fala, não, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Então, ele começa a se tornar um ativista político. Certo. Mas calma. O menino hoje ele está preocupado com as novas tecnologias, ele está pensando no futuro, ele está usando o celular, está usando na aula. Não existe um aluno, na nossa rede que é privada, não existe nenhum aluno que não está com o smartphone na mão, que não está conectado com a informação. Não existe um aluno que o professor fala e ele pesquisa no Google para ver se o professor está falando a verdade. Pode ser que é para fazer uma pegadinha com o professor, mas eles estão antenados. Eles estão no TikTok, é porque a gente entrega muita ferramenta de entretenimento para essa galera. Sim. E acaba bitolando ele. Pra poder dar uma paz pra gente. Tocou. Meu sobrinho tem 2 anos, Davizinho, pra ele ficar quietinho, o que a gente faz? Liga o YouTube, um desenho, alguma coisa, ou ele brincar no celular. É a gente que tá dando a ferramenta errada. Mas eles são questionadores, então eles questionam política, eles questionam as novas tecnologias, eles questionam uma coisa que é o planeta. Os meninos novinhos já estão preocupados com o planeta. Eles se preocupam com o meio ambiente, eles querem se engajar. Coloca uma foto do cachorro que tá ali, que tá com doentes, e daqui a pouco aparece um tanto de gente doando 1 milhão pro cachorro, levando mais dinheiro que pra Pior que é gente. mesmo, é desse jeito. Então eles são envolvidos em causas, mas as ferramentas às vezes erradas. Qual é o tipo que a gente não faz? Por exemplo, hoje eu faço muito isso. Eu pego um jovem e levo para periferia para conhecer uma realidade. Então, um exemplo, lá no colégio que a gente trabalha, a gente faz as campanhas. Eu quero fazer esse jovem sentir, ele doar alguma coisa boa, né? Doar os trem velho dele, né? Doar as roupas boas para ajudar alguém. Então, a gente tem que usar as ferramentas. Eles têm muito mais informação, eles são muito mais questionadores, só que muitas vezes entregamos ferramentas erradas. E nós estamos querendo pegar uma geração que recebe milhões de informação e fazer o que com ela? Apresentar o mesmo plano cartesiano, aquele negocinho bitolado. Não faz sentido. Não há atualização, né? Verdade. Não tem uma atualização na educação, pelo menos no Brasil, não. Isso é um ponto. Ó, eu tô com um amigo agora e ele trabalha no Ministério da Educação e tal. E aí ele está desenvolvendo um novo plano de educação para o país. É isso que ele estava falando. A pauta dele é isso. A gente precisa fazer isso. Me fale quais são as escolas que você tem empreendedorismo. As grandes redes particulares entenderam isso. Sim. Eu dou palestra numa rede particular aqui da cidade, que é a escola que tem o poder aquisitivo maior da cidade. As crianças lá estão falando de empreendedorismo. Qual a escola aqui que trabalha a criatividade do menino? Que
tira a lógica, que pega assim, isso aqui é um círculo aqui, aí o círculo enfia no círculo. Não, o menino para pegar esse círculo, redesenhar esse círculo e enfiar no quadrado, entendeu? E tipo, a gente não trabalha criatividade, a gente não trabalha empreendedorismo, a gente não trabalha práticas do dia a dia. Qual é a escola aqui que ensina o menino coisas do dia a dia, mano? Você vai nos Estados Unidos, você vai no Canadá, os caras aprendem coisas práticas do dia a dia, o menino aprende a dirigir na escola. Nós temos um sistema que ensina química, física, biologia, daquele mesmo método que a nossa avó, entendeu? Então nós estamos dando, tipo assim, os caras têm, nova geração, muito potencial e nós estamos entregando as ferramentas erradas. Então, hoje, se tivesse uma reforma no país, e por isso que eu sou um ativista político também, porque eu acho que a gente precisa ter uma reforma mais ampla. Então, a educação no país podia ser totalmente modificada. Você precisa ter as matérias, mas, por exemplo, talvez não faça sentido para o menino chegar no nível que a gente chega da matemática, entendeu? Às vezes, por exemplo... Não usa. Eu fiz matemática dentro de economia, eu gostava muito, mas, por exemplo, eu aprendi no ensino médio função, eu aprendi... Você entendeu? Que eu não usei. Só vai usar a regra de 3. Regra de 3, mas tá ligado? Então, como trabalhar? Como nós podemos desenvolver? Como que a gente pode fazer isso? Se a gente quer pegar essa geração e potencializar, nós vamos ter que remodelar o nosso sistema. E esse sistema nosso educacional, ele é falido. Ele não faz sentido pro menino. Mas você não acha que isso é uma estratégia do governo, não? Tá ligado a isso também? A gente entra numa pauta. Pesado, né? Seria uma estratégia? Tanto direita e esquerda, eu queria falar com vocês, tanto direita e esquerda, quer manipular o povo para o cara manter no poder. Isso não adianta. Hoje eu faço parte de um grupo político. A gente tem um senador, a gente trabalha com um senador, a gente está vendo a política de dentro. O que a gente vê? A gente vê que qualquer grupo que senta no poder, ele quer perpetuar no poder. Sim. E todo grupo que quer perpetuar no poder não tem interesse em fazer a população avançar. Porque se eu faço... vamos lá, aí todo mundo fala, a esquerda tem seu viés social. Mas o social é importante. A direita tem empreendedor, também é importante. Sabe o que a gente tinha que fazer? Mesclar os dois. Sim. O cara que não tem condição nenhuma, a gente tem que dar condições para ele. E o cara que está desenvolvendo, que está gerando emprego, nós temos que liberar mais para ele, gerar mais isso. Ajudar esse cara, né? Só que aí os dois lados ficam numa briga eterna, manipulando todo mundo no sistema. Por quê? Para manutenção de um poder. O Brasil precisa de uma reforma política, estrutural, gigante. E não é A nem B que vai gerar a solução no país. A solução no país vai gerar enquanto o cidadão não começar a posicionar, entender. A gente é extremo, Jonathan. A gente é extremo, ou a gente é A ou é B. Eu não quero ser nem A nem B. Eu quero ver o país avançando, a vida do povo avançando, o povo empreendendo, o povo criando as oportunidades. Nós não precisamos ter um país assistencialista, que fica lá mendigando. Mas nós também não precisamos ter um país ideológico também, não demais, não do outro lado extremo. Nós temos que ver as coisas acontecendo. Por que no sistema privado funciona muitas vezes a educação de uma forma tão top? Pois é. Que eu fico pensando. Por que, Gustavo? Você sabia que a gente está numa pauta doida, mas você sabia que o custo que tem de um menino, eu fiz essa pesquisa, o custo que um menino tem para o Estado, para estudar na rede pública, é maior, é superior do que o que a gente paga para uma particular para uma criança. Não é falta de dinheiro, é falta da gestão, é falta de novas políticas públicas, é falta de uma fiscalização, é falta de um mundo mais criativo e liberal nesse aspecto. Então, por exemplo, você está falando que as escolas deveriam ter, o poder público deveria... investir ou terceirizar a educação, talvez. Por quê? Porque seria mais barato e seria mais eficiente. Hoje, se eu chego no dono da escola, eu falo assim, quanto que é o ticket médio do aluno aqui? É R$500. Eu tenho 700 para te pagar. Você quer? Eu vou mandar aqui 50 mil alunos aqui da rede pública, eu vou mandar aqui para sua escola, você faz? O cara endoida. O cara vai fazer um mega projeto e uma mega estrutura. Mas assim... Eu acho que o país está na hora de nós, cidadãos, responsabilizarmos, entendeu? E começar a mudar as nossas práticas, envolver mais. Não achar que vai ter um salvador. Quando eu era criança, apareceu um salvador. O Salvador se fudeu com o país. Quando eu sou adulto, apareceu outro Salvador. E sempre vai ser isso. Vai continuar, é um ciclo, né? É um ciclo. Direita, esquerda, aí vem... Próximo é o centro, mano. É assim, direita, esquerda, centro. Esse é o movimento. Mas até que dia que nós vamos depender de político, de governador, a gente tem que fazer esse país acontecer. A gente tem que fazer avançar. Faz avançar através do empreendedorismo, velho. Pois é. E agora, assim, a gente tem notado, você falando sobre isso aí, sobre essa mudança, que precisa dessa forma, tá entrando muitos jovens na política. Top. Né? Tem aqui em Belo Horizonte, nasceu inclusive perto lá onde, na mesma comunidade lá que meu avô morava,
lá no Cabana, o Nicolas, né? Sim. O Nicolas Vereador em Belo Horizonte, segundo vereador ele mais quebra bem o votado. pau, quebra o pau e vai pra cima mesmo. Você se candidatou, né? Tem projeção de novo pra entrar? O que é a minha parada? Eu tô no terceiro setor, no setor 2,5, né? Empreendendo, criando negócio, tentando projeto. E a gente vê que o poder público tem muita grana. Que poderia, exemplo, hoje eu atendo, vou lançar um projeto lá na Cidade Industrial, 40 crianças no judô. A gente já tem lá no Canela 60 crianças. Então eu consigo atender 100 crianças com muito sacrifício. Levantar grana, é vender uma camisa, é fazer algum evento, é arranjar um patrocinador, é arranjar os doadores. Beleza. O poder público tem uma grana infinita para isso. Só que a gente não tem o quê? A gente não tem execução da boa política pública e a gente não tem fiscalização. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele acha que ele é o executor. Então ele fica nessas pautas e ele não fiscaliza o executivo. Então, assim, o que foi a minha indagação? Eu fui o diretor, eu me candidatei, virei o presidente do conselho aqui dos jovens da cidade de Montes Claros, que é a cidade que eu tô. E aí eu comecei a ver a política pública de dentro. Mas eu nunca fui envolvido em política, nunca participei de nenhum partido, filiei e participei da eleição. Perdi. Tive 1.472 votos, bateu na trave, fiquei na primeira suplência. E aí toquei minha vida normal, fui fazer minhas coisas, empreender, construir meu projeto, fui candidato de novo. Mas aí perdi de novo, perdi por 80 votos, fiquei na primeira suplência de novo. É 2 traves, né? Falta pouco pra fazer o gol. Mas não é isso que me motiva, não foi tipo assim, o PC perdeu a eleição. Não, o PC não perdeu. O PC fere um sistema toda vez que ele candidata. Porque ele não pega o dinheiro público e ele faz campanha com vaquinha eleitoral empreendendo, fazendo gente sonhar com ele. Um sonho na política. Ninguém investe dinheiro em política assim, no país. Verdade. E aí é isso. Então hoje eu sou o jovem mais bem votado de Montes Claros, nessas últimas 2 eleições. Então eu tento desenvolver minha plataforma através da política, mas com meus valores, aquilo que eu acredito, sem vender valor. O que acontece no nosso país hoje? Para o jovem se envolver na política é difícil, porque até chegar lá o cara desanima. E quando o cara chega lá, se o cara não submeter a um sistema, vai acontecer igual o PC. Eles vão bloquear. PC perde, não perde no voto, não vai ver. PC perde na compra do voto que ele deixa de comprar, a prática incorrupta que ele deixa de fazer. Para mim isso não é perder, isso para mim é vencer. Não tô dando de Dilma aqui, não, vencer, perder, mas a parada é o seguinte, a gente vence quando a gente mantém os nossos valores, quando a gente faz... Eu tenho 1.472 votos. Todos esses votos foram pessoas que votaram acreditando numa causa. Não foi a sexta que ganhou, não foi nem um assistido que um dia eu assisti, muitas vezes não é esse cara que está votando em mim, são as pessoas que estão acreditando em propostas e ideias. E o país está tendo isso. Você falou no Nicolas, tem a Tabata em São Paulo, aí nós vamos pegar a direita e esquerda. Aí nós temos o Nicolas de extrema direita, que tem 1 milhão de seguidores, faz o movimento, defende os valores que ele acredita, defende a fé dele na política. Ele vai ser candidato aí, ele vai crescer na política, muito jovem. Você tem essa Tabata que trabalha sob uma pauta de educação, que é de esquerda, aí tem muitas boas ideias. Você tem o Kim, aquele lá de São Paulo também. Você tem muita gente nova, assim. Mas localmente, nos municípios, que é a grande dificuldade da renovação. Porque nos grandes municípios onde está o maior princípio de corrupção. Então, você falar de política do norte de Minas, você vai falar dos caras que ficam 20, 30 anos. Você sabe como ganha uma eleição? Gastando 3 milhões, 9 milhões de reais. Nossa. Uma campanha de vereador, 400 mil, dando cesta. Essa é a política que ele não acredita. Então, eu não posso ser, no sentido ansioso. Eu quero me envolver, eu quero fazer o bem, mas para fazer o bem, não vale tudo, não. Não vale ser desonesto, não vale ser corrupto, porque aí eu vou ser mais um lá dentro e não vai resolver nada. É melhor entrar sem amarras. Então, hoje, meu desejo é entrar sem amarras. Então, tipo, eu não tenho medo de me candidatar, não tenho medo de falar, não tenho medo de criticar. Não tenho. Eu quero me posicionar com meus valores, para ser esse agente que acredita nessa transformação, nessas novas plataformas, entendeu? Ah, sim. Nossa. E fala um pouco sobre o Instituto, né? Isso. O que exatamente o Instituto faz? Sim. E assim, vocês trabalham no segmento de camisaria, não é isso? Isso, são 2 coisas. Vou contar minha história para você. Quando eu vim de projetos, iniciativas e de criar a plataforma para conseguir desenvolver projetos e missões. Então, eu vim de uma missão que eu tinha que empreender para sustentar essa causa. Então, como que você empreendia? Você desenvolvia ações, eventos para levantar recursos. E nessa missão, ela chama Aliança Bíblica Universitária do Brasil. É o maior grupo cristão dentro de escolas e faculdades que existe no mundo.
Então tá em 200 e poucos locais, distantes e tal, vários locais. ABU, né? É a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, é uma fundação, que aí chama IFES, que é uma federação de estudantes que querem gerar boas práticas dentro das escolas e dentro das universidades. Então, com meus 11 anos eu caí no movimento desse, e eu conheci gente do país inteiro, e eu me envolvi nesse negócio, e eu virei o presidente nacional. Com 17 anos eu era o presidente nacional do movimento. Eu representava todos os secundaristas. Todos os alunos de ensino médio eu representava no Brasil. Então, eu visitei vários estados do país e meu objetivo era criar pequenos grupos, que a gente fala grupos de estudo bíblico, grupos de discussão dentro de escolas e faculdades. E vai amplia a espiritualidade, a fé cristã como um cristão, mas vai para os valores. Então, em 19 anos, né, atrás, eu pequeno já estava falando sobre o saneamento básico do Brasil. Que pauta louca. Hoje está todo mundo falando. Verdade, vai aprovar, cara. Bolsonaro aprovou um recurso gigantesco para saneamento básico no Brasil, que muitos lugares não tem. Você vai no interior. Eu estava no Pará agora, cidade grande, 50, 60 mil, não tem saneamento básico, o esgoto cai lá. Então, há 19 anos eu estava discutindo o movimento estudantil, nem é de direita nem de esquerda, é ideológico, de fé cristã, mas eu estava falando sobre essas pautas. Eu ia num congresso onde a gente tinha práticas ambientais, cada um levava a sua caneca, 19 anos atrás, você falando sobre isso, isso foi me formando nesse movimento, e através disso, falava assim que meu objetivo era ter pequenos grupos de discussões como essa, em várias escolas do estado de Minas Gerais. Então eu fui o diretor de Minas, eu fui o diretor Montes Claros, diretor de Minas, depois fui o diretor nacional. Então a gente implantou na minha época mais de 70 grupos, assim, espalhados pelo país, grande. E eu novinho dava assistência a isso, e fazia, rodava e tal. Então, e não tomei pau na escola, é isso aí, tem que estudar. Viajava todo final de semana, assim, praticamente, rodava, dava palestra, falava em evento e fui desenvolvendo, então fui formando dentro disso. Eu tinha que empreender, porque meu pai falou, você vai, viaja, gasta dinheiro, não é ideológico que você viaja, não é hippie, né, que viaja sem dinheiro, você precisa de dinheiro. Pegando carona. Você vai para São Paulo, você vai de ônibus, você vai de avião, você vai de alguma coisa. Então fui desenvolvendo hospedagem, mas consegui. Mas aí eu fiquei entrando no instituto, aí eu fiquei até meus 20 anos, 9 anos nesse movimento. De 11 anos de idade até 20 anos eu fiquei nesse movimento, entrei para a faculdade, continuei lá dentro da faculdade. E vendo transformações acontecendo. Então, no ambiente da escola, da faculdade, quando o jovem entra na faculdade, ele endói da cabeça, vai fumar maconha. Eu acreditava que as coisas mudavam. Então, assim, na Unimontes a gente tinha esses grupos, falava de espiritualidade, tinha um tempo com Deus, mas tinha essas reflexões e essas ações sociais também. Mas aí eu fiquei com muito um sentimento da cidade de Montes Claros, porque eu rodava, eu fazia isso em tanto de lugar e não fazia quase nada aqui, que não sobrava tempo. Então a gente começou a pensar no movimento cristão, que eu queria, o nosso público, a gente fala assim, que o grupo, o mobilizador era essa turma. Então a gente resolveu, assim, sem pretensão, alugar um posto de gasolina, em cima do posto tinha um galpão, e a gente fazia um encontro lá. Onde falava de espiritualidade, falava de Deus, cantava, cantava música, mas principalmente é a palavra que eu mais gosto, ativava a gente para fazer a diferença. Então era sexta-feira, 10 horas da noite, acabava meia-noite, mas de lá saía um tanto de gente querendo fazer a diferença em qualquer lugar que estava. Mas para sustentar você precisa empreender. Então o que eu pensei, o que jovem faz? Jovem compra roupa, que era meu público. Jovem compra roupa e come, né? Então a gente fez uma cantina e vendia camiseta. E aí o que a parada foi o seguinte, eu comecei a vender camisetas, essas camisas que jovens gostam, só que eu conseguia vender 100 camisetas, né, 200 no máximo no mês, né, 200 jovens comprando um produto. E aí eu tinha a demanda baixa e eu precisava gerar preço, então eu comecei a pensar, o que eu faço? Aí eu conheci um empresário, a gente foi pro sul do Brasil e eu comprava camiseta, só que para comprar eu tinha que comprar 1.000, só que eu vendia só 200. Falei, então vai sobrar 800. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender para essa rede. Comecei a vender camiseta para a rede. E aí, o dinheiro lá, eu tinha um custo lá de 3.000, 4.000 nesse espaço para gerar essa ideia. E aí, o que eu fazia? Pagava vendendo o produto e o resto que vendia virou um negócio. E esse negócio começou a me sustentar. E depois a gente colocou o nome desse negócio chamado Deep Camisaria. E aí, tem 10 anos que isso ajuda a sustentar. Mas começou disso. Aí, desse movimento, que é um missiológico, que a gente fala, a gente rodou muito. Foi para várias cidades aqui do Brasil, foi para fora do Brasil, foi para a Europa, foi para o Peru, foi para um monte de lugar e fez ações sociais, movimentos, mobilizações. E dentro dessa plataforma surgiu 17 projetos sociais. Nossa! 17 projetos sociais. E a gente foi desenvolvendo. Era o cara que passava em frente ao aterro do lixão e via umas famílias e falou,
O PC podia vir aqui e fazer alguma coisa para esse povo. Eu falava, não é o PC não, ué. Você que viu é você que vai. E aí a gente ajudava a pessoa a começar a desenvolver essa ideia, escrever esse projeto, melhorar, construir, desenvolver, montar uma biblioteca, atingir aquela comunidade, fazer o projeto acontecer. Tudo isso tem grana, tudo isso tem dinheiro. E aí que surgiu o Instituto Conexão, para poder juntar todas essas iniciativas. Então, o Instituto é uma plataforma de desenvolvimento social que gera impacto. Através de quê? Através da educação, através do empreendedorismo, através da sustentabilidade, solidariedade e emancipa a gente. Eu não quero ser um cara que faz as pessoas serem dependentes da nossa instituição para dar uma cesta básica. Eu quero ser o cara que vou lá, ajudo quando está precisando, e levanta aquela pessoa, mas capacita aquela pessoa e faz aquela pessoa ser esse agente. E esse cara que um dia que alguém estendeu a mão para ele, ele levantou, ele profissionalizou, ele começa a ganhar, amanhã ele é o cara que vai estar lá fazendo. Ele é o cara que é o solidário. Então hoje eu estava em um bairro que eu assisti essa família a vida inteira assim do projeto, 8 anos, e hoje essa família é a família que abriu a casa dela, a porta deles, para fazer o quê? Para poder fazer esse projeto de judô lá. Hoje a menina que recebeu, que era criança e hoje é jovem, ela está estudando em um curso de qualificação profissional que a gente intermediou e ela está desenvolvendo. Mas hoje ela está fazendo mais do que isso. Ela não é mais assistida, ela está assistindo os outros. Então o Instituto Conexão conecta quem quer fazer algo e quem precisa de receber algo. Mas para gerar esses princípios, esse DNA. E aí ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo ideias. Desde um cursinho pré-vestibular. Falava assim, gente, hoje no cursinho caiu muito, né? Mas antes, assim, era tão difícil alguém estudar, fazer o ensino superior, velho. Há 5, 6 anos atrás era muito difícil. Era caro. Antes do FIES, né? Antes do FIES, aí 7, 8 anos era impossível. E aí eu falava, velho, o povo precisa ter oportunidade. Então nós criamos um cursinho. Hoje, eu fui atender uma menina, na verdade, assim, ela foi vender um produto de comunicação, rede social, para fazer minha rede social. E ela virou e falou assim comigo, sem eu saber. Ela falou assim, oi, você lembra de mim? Eu falei, a gente pode ter se visto aí em algum lugar e tal, mas eu não lembro, vocês não lembram. Não, eu sou uma das alunas, que aluna? Que estudou no cursinho que vocês criaram, chamado Ágora. A gente tinha um cursinho pré-vestibular que pegava os melhores professores da cidade, a gente dava uma remuneração para eles, e esses meninos estudavam de graça no nosso cursinho. Era um cursinho social. E aí, a menina lá hoje, ela falou, olha, tá melhor do que eu. Ela chegou, sou formada em administração. Na Unimonte, você vai, Falei, que bom. Eu fui aluna do Ágora, sou aluna do cursinho de vocês e tal. E caramba, tá lá, hoje vendendo um serviço. Ela trabalha numa agência, ela e o esposo dela e tal. Então, esse é o poder da transformação. Então, são pequenas ideias, pequenas iniciativas. Sim. Então, geram custos e a gente foi conseguindo empreender e fazer a coisa acontecer. E o Instituto é isso. Hoje, assim, a gente tá caminhando bem, pandemia dá uma baixa, mas a gente conseguiu construir, assim, a gente está com a sede lá, tem 900 metros, 175 metros de escritórios, assim, e a gente está com um galpão lá de 360 metros, grande. Esse galpão está em fase de acabamento mesmo, a gente precisa dar uma melhorada, mas eu quero fazer um hub mesmo, onde vão surgir ideias, projetos que vão gerar impacto. E a gente o Instituto virar cada vez mais um especialista em criar essas conexões, seja com iniciativa privada, poder público, e gerar esse impacto na região. A gente tem muito potencial aqui, então hoje a ideia, o objetivo do Instituto é ser uma referência no desenvolvimento social do Norte de Minas. Nossa, é fazer com que a plataforma possa girar, entendeu? E então, aproveitando a deixa aí, nessa questão de conectar pessoas aí, deixa aí pro pessoal o Instagram. Instagram lá é Instituto Conexão MOC. Instituto Conexão MOC. Nós vamos deixar aí na descrição também do vídeo, viu, galera? Aí quem quiser participar, ser um voluntário, ser um doador, conhecer mais projetos, ou gerar alguma ideia dentro dessa plataforma, o espaço... Vale pro país todo, né? Não é só Norte de Minas não, onde tiver gente necessitando e tiver gente querendo contribuir, hoje a plataforma a gente consegue atingir, hoje com essa internet acessível para todo mundo, a gente consegue atingir o país todo, né? País internacional também, né? Então, legal. Fica a dica aí, galera. Você que quer empreender aí, quer desenvolver na sua cidade, onde você estiver aí, algo social, querer ser igual ao PC, procura aí, Só quem gosta, assim, eu costumo falar que é porque nós brasileiros ainda não entendemos esse novo setor que surgiu. Eu falo assim que as coisas demoram a chegar aqui, muitas vezes, assim, a gente não busca a informação, a gente sabe que existe. Então hoje, a 8ª economia do mundo, se você olhar em segmento, é a economia do terceiro setor. São as fundações, são as associações,
são as organizações. E hoje nós não temos uma legislação, no dia que eu for deputado federal, a gente vai ter essa legislação, que coloca esse novo setor, que é o setor 2,5. O que é um setor 2,5? É um negócio que gera impacto social. Então o cara criou um bloco lá, ele teve mirante ideia de pegar um bloco de rede de construção, misturar com material e produzir alguma coisa. Ele está gerando impacto, está tirando lixo lá, que ia para o aterro sanitário da cidade dele, ou que ia ser jogado num lote aí qualquer da cidade. Então ele tem um negócio que está gerando impacto. E ele está gerando renda. Ele é uma empresa convencional? Não, ele é uma iniciativa que está gerando, transformando um ambiente. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe essa qualificação desse negócio de impacto social. Não é nem terceiro setor, ONG, lá da assistência, não é isso, mas também numa empresa convencional. Então, essa aí já é a 8ª economia do mundo. O dinheiro vai rodar, mas precisa de ter bons projetos, boas iniciativas. O poder público está aí para financiar e a gente não sabe captar. Tem que mudar essa visão. Né? É verdade, falou tudo. Não sabe como utilizar o dinheiro aí, né? O dinheiro fica só na mão dos outros. E é imposto atrás de imposto. É grana, só pra muita comer. grana, É imposto atrás de imposto. E o Instituto, ele a sede, né? Que você falou que está em reforma, não é? Em construção. A gente já atua lá. Já está ativo já? Já está ativo lá. O espaço tá bom, tá utilizado, normal. A gente tem esse espaço de escritórios, né? Tem esse espaço do galpão também lá, que a gente quer fazer esse auditório, montar essas salas lá dentro. E a gente está estruturando. Então, por exemplo, agora no final do ano a gente escreveu um projeto e a gente conseguiu uma fábrica de máquinas de costura. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer gerar algum projeto. Então, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa que ela vai doar o retalho dela, que pra gente vai servir. Então, a gente quer implantar isso dentro de uma comunidade, uma produção de uma confecção vendendo produtos locais. Isso vai gerar renda para as mulheres, isso vai gerar receita, isso vai tirar o material, o resíduo que ia ser jogado, descartado, virar um produto de qualidade, a gente quer vender. Tudo isso a gente precisa. Aí você fala assim, mas isso aí é um projeto? É um projeto. Mas aí o projeto agrega. O que eu preciso para isso acontecer? Então eu vou pegar a nova geração. A nova geração não é ligada na internet. Então, por exemplo, e se hoje a gente tivesse aquela dona Maria, que mora lá na comunidade, que tem 8 filhos, você acha que ela vai conseguir trabalhar no emprego convencional? Não. Ela não vai. Como que ela vai deixar os meninos em casa? Os meninos vão botar fogo na casa. Mas aquela dona Maria, se eu levar para dentro da própria comunidade, do próprio bairro, uma estrutura onde ela pode trabalhar 4 horas por dia e ganhar a renda dela na produtividade. Você acha que ela não vai pegar? Ela vai pegar. Com certeza. Aí eu vou pegar uma matéria-prima que essa empresa está descartando. Para a empresa é bom, porque ainda vou pagar o frete para levar até meu espaço. Beleza, mas ela está doando. Eu não gasto com a matéria-prima. E eu começo a produzir, sei lá, bolsa. Tá fazer bolsa. Sim. Essas bolsas chiques aí, esse novo modelo aí de retalhos, de conectar as coisas e tal. Mas eu preciso de criar um canal de quê? De venda. Não adianta eu ter o produto, não ter um canal de venda. Sim. Aí eu conecto com a nova geração. Eu pego aquele menino de 15, 16 anos, é melhor esse menino estar desenvolvendo alguma coisa útil do que no TikTok o dia inteiro. Pra parte de agora, você vai gerir uma página e nós precisamos fazer o Brasil conhecer isso. Nós precisamos impulsionar isso. Você vai ser o meu organizador do meu marketing, do meu comercial aqui. Você vai cuidar disso. Você vai ganhar pra fazer isso. Aí você começa a gerar esses pontos de conexões. Então a gente precisa de ter iniciativas como essa. Quando aí entrou o poder público, doou as máquinas. O empresário doou o retalho, doou até a capacitação, o empresário pode doar. O cara que está obsoleto, que está de uma nova direita, está conectado na rede, então ele pode comercializar. Então essas pequenas ideias a gente precisa botar para andar. E como a gente faz isso? Um cara só faz isso acontecer? Não, e faz quando tem muita gente fazendo. Sim. Isso vai dar receita? Dá. Eu conheci uma fábrica, por exemplo, de bolsa, que pega retalho da Renault. Renault é aquela empresa de carro e tal, eles produzem o carro lá no sul. Aí, o retalho, ela faz as bolsas, faz tapete, sabe onde vende? Lá na França, na Renault da França. Você não acha que agrega um valor? Isso é um negócio de impacto social, ué. Quanto que é uma bolsa? Uma coisa é eu pegar essa bolsa e vender aqui, uma coisa é eu pegar essa bolsa, contar uma história nessa bolsa. Ó, isso aqui só de uma comunidade brasileira, de mães solteiras, e eles estão gerando impacto. Então, leva para um lugar daquele. Então, essas pequenas iniciativas que eles têm que gerar. E nós estamos numa região muito criativa. Graças a Deus que através do trabalho político, eu acabei conhecendo o norte de Minas. Você vê tantos potenciais, você vê cada lugar, isso são negócios de impacto social. Isso é fora do modelo convencional. Então, lá tem a Associação de Produtores do Mel. Quem gosta de mel? A maioria da galera gosta de mel. Galera fitness, todo mundo gosta de mel. Mas onde nosso mel está sendo produzido?
Aí eu fui pesquisar. Qual é o melhor mel que tem hoje? O mel de Aroeira. Sim. Onde tem mais produção de mel de Aroeira? Norte de Minas. Você vai na região. Aí você vai nos apicultores. Você chega lá no lugarzinho, o cara tá lá sem perspectiva. Sim. Seca, às vezes, depende do sol, da lua, das estrelas, não tem um mecanismo, o negócio é meio difícil. É. Aí chega lá o poder público e fala, não, nós temos aqui uma estrutura para montar aqui uma fábrica do mel e a gente dá as caixas para você. A gente dá a estrutura para você fazer. O poder público vem e doa para aquele cara. O poder público vem e capacita aquele cara. Esse cara está produzindo mel. Um lugar que não produzia nada e agora está produzindo mel. Aí você produz 30 toneladas de mel numa comunidade de 20, 30 associados. Quanto que está o quilo? R$24, vezes 30 toneladas. Aí você faz a conta. Aí... Dá mais de 300 mil. Mel. Mas o que acontece, Gustavo? A gente não conecta. Não existe um terceiro setor, ou 2,5, para conectar. Porque o senhor que mora lá no interior, ele não sabe que tem uma política pública que vai ajudar ele ter as colmeias lá, a fabriqueta, que não custa nada o poder público. Negócio de 100 mil, de 200 mil, não é nada poder público. Instala aquilo lá. E aí, onde vem a nossa geração que está desconectada? Voltando lá atrás, na nova geração. Nós poderíamos ser, a geração mais nova, o ponto de conexão desse cara com o mundo através da internet. Sim. Só que sabe o que a gente faz? A gente pega o nosso mel e manda para os Estados Unidos. Aí chega nos Estados Unidos, eles vendem o nosso mel de... E a gente compra de dólares. Aí compra... Não, esse aqui é o meu importado. Esse é o meu importado. Produzido na fazenda aqui no Norte de Minas. Então, basta a gente, talvez, ter momentos, eu falo assim, que às vezes a gente precisa parar. E momentos de conectar uma ideia de uma coisa que está do nosso lado, que é simples, com uma coisa que a gente sabe, domina, que é uma ferramenta, que é o meio de comunicação, que está aí, que é o novo marketing. John, você pode impulsionar um trem aqui e atingir quantas mil pessoas pagando R$20, R$30, localizado, entendeu? Você pode pegar aqui, ó, Gustavo é designer, sabe disso? Você pode pegar esse mesmo mel desse cara e pôr num pote ridículo, com a embalagem ridícula, ninguém vai comprar. Você pega o mesmo conteúdo e bota numa embalagem de vidro e põe uma logozinha e põe orgânico. Acabou. Você vai lá no Super Quilo, você vai lá no supermercado, cara, e paga. O mel que era R$16, você consegue vender lá com 43. Então, acho que a gente precisa desenvolver isso, assim. E o conexão, velho, eu acho que cada vez mais tem que caminhar para isso. Então, assim, estamos tentando. Vai chegar, com certeza. Você falando isso aí, essa semana passada eu tava assistindo sem propaganda, tá? Na Netflix. Eles estão pagando aqui o programa Netflix, né? Sobre os Andes. A Cordilheira dos Andes. Sim. E aí tem um cara que eu falo assim, moça, esse cara é igual o PC, velho. Sabe o que o cara faz? O cara é ferreiro. Aí ele montou uma caravana, chama Fornalha dos Andes. Ele leva a fornalha dele, a produção de como fazer uma ferramenta para o povo que vive na Cordilheira dos Andes, que não tem acesso às grandes cidades, não tem acesso à internet. É um pessoal que só vive lá. Ele vai com... Moço, você vê o caminho que os caras passam, é tipo assim, a pior estrada que tem na América do Sul é lá. E o cara vai com 3 toneladas nas carretinhas, leva e ensina o pessoal da comunidade a fabricar a sua própria ferramenta, porque eles não vão precisar mais de comprar lá sei lá, no México, alguma coisa que seja lá, no Peru, ele tava no Peru. Então, assim, essa conexão, essa conectividade de pessoas que querem fazer o bem com esse novo setor que você tá falando, que é o 2,5 aí, Cara, é o fundamental que nós precisamos para que possamos ter pessoas novas aí, com novos desenvolvimentos e que vão agregar uma nova filosofia para essa nova geração. Para deixar de ser o TikTok para ser a geração, Faz sentido, ser útil. O que a gente fala? Ser útil. O desejo de qualquer geração, isso é uma característica, é ser útil. Então, o nosso avô, ele queria ser útil. No tempo dele, ele queria ser o provedor do lar, o homem machão que domina, que faz tudo e ele garante tudo para a família. Depois veio nosso pai, né? Ele quer sentir útil. Como que ele se sente útil? Começou o movimento político contra a ditadura. Nosso pai tá ligado nisso, nossos familiares assim, mais velhos. E aí ele quer sentir útil no país. Aí veio nossa geração, né? Porque a gente é foda, a gente é bom, a gente vai mudar. Aí chegou a geração dos meninos e eles estão assim meio confusos, entendeu? Sem muita referência. E aí, mas eles querem sentir
sentir úteis. Então, a gente se sentir útil é muito importante na vida. Então, porque hoje minha aposta, se você fosse investir em um negócio, o grande negócio é algo que faz sentido para a geração. Então, eu falo que eu trabalharia com essa filosofia mesmo, com os meus valores. O mundo, ele precisa dos valores, ele está confuso, as pessoas não têm para onde ir, eles pensam que é a grana, daqui a pouco não é a grana, daqui a pouco é o bem-estar, daqui a pouco é a saúde. Nesse processo todo, eu descobri uma coisa, esse setor 2,5 é o veio para ficar. É o cara que cria algo que é tão útil para aquela pessoa que ele não aguenta viver sem aquela coisa. E ele vai viver bem com aquela coisa. Então, por exemplo, em nossos programas, né, que traz esse sentimento de ser humano. Então, o que eu pego um jovem, levo para o Peru, para ele ser voluntário no Peru, ele vai gastar, né, ele vai gastar a passagem dele, R$1.500, R$2.000 para ir para o Peru, ele que vai pagar a comida dele, vai pagar para quê? Para ir lá, lavar banheiro, ajudar a gente, trabalhar. Ele quer sentir o quê? Útil. Pegar o jovem, as férias dele inteiras, levar para o meio do Xingu, não tem água, não tem shopping, não tem internet direito, tem. Se ficar lá, ele quer sentir pernilão com borra, falta levar você, carregar seu lençol, mas ele quer sentir útil, entendeu? Ele quer sentir conectar com gente, ele quer tocar em gente, ele quer voltar a ser humano de fato. Humano. Como a gente usar isso? Então, se hoje tivesse algum tipo de negócio, tudo que eu vou desenvolver está relacionado a essa plataforma. Só que eu descobri uma coisa. Existem duas linhas muito difíceis, e eu venho do campo da espiritualidade, da religiosidade, e aí você tem um sentimento assim, de misericórdia com a vida do outro muito grande, de amar o próximo. A gente tem um versículo, né, que fala pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Só que a gente esqueceu de amar a gente. A gente passou a servir e ajudar o outro e nessa parada. Então eu falo assim, o 3, que são o setor das ONGs, os projetos, as pessoas se tornaram viciadas em fazer o bem. Você, mas isso é uma coisa boa? É ruim? Depende. A pessoa começou a tirar da própria casa, do filho, a comida para dar pro cara que tá lá passando fome. O cara começou a tirar do aluguel dele para pagar a água do projeto. O cara tá fazendo tudo, mas tá esquecendo da própria história, da própria vida. Sim. E há pouco tempo eu fiz essa reflexão pessoal. Então eu tava me entregando, mas eu tava deixando de cuidar de mim. Então, pra gente comemorar, né? Falei assim, gente, em 10 anos eu devo ter engordado 14 quilos. E eu falo assim, cara, como que eu vou amar o próximo se eu não tô me amando? Como que eu vou servir? Como que eu vou gerar um produto ou uma ideia que vai impactar a vida das pessoas, mas minha vida tá fodida? Porque eu não cuido da minha saúde, porque eu não cuido da minha casa, do meu relacionamento. Daqui um dia eu posso acessar aquilo que eu projetei, seja o dinheiro, seja o impacto social, seja o parâmetro de valor. Mas eu deixei de cuidar de mim. Eu vou ter um infarto, vou morrer e vai acabar. E aí agora a geração começou a entender isso. Então, o ambiente religioso fazia que a gente amasse o próximo. A gente só falava em amar o próximo, mas não falava de autocuidado, de amor. Então eu quebrei muito isso. Eu vi os caras, né? Eu faço dentro da minha fé, eu vi os caras falando e tal. E eu me empolgava com esses caras, e eu queria ser igual a esses caras, e fazer, mas eu tenho que lembrar de mim. Então, esse cara que pode ir lá, que você tá falando da cordilheira, vender a ferramenta pro cara lá em cima, ou ajudar o cara a produzir, esse cara hoje, ele é digno dele levar lá e comercializar por um preço acessível, eu criar um produto acessível para poder vender, para desenvolver, porque ele é digno, ele está fazendo aquele papel. Então hoje no terceiro setor eu falo assim, que indo para o 2,5, que os caras têm que viver bem. Eu tenho um amigo que trabalha no terceiro setor e ele ganha mais do que nós todos juntos aqui, eu acho. Ele ganha assim uns 60, 70 mil. Mas o cara gera impacto na vida de milhões e milhões de pessoas no mundo afora. Esse cara não tem que ganhar bem? Tem, mano. Tem que ganhar bem. Mas antes eu ficava com medo, aquela piedade, sabe? Aquele voto da pobreza. Não, a gente tem que viver bem. Hoje, para me sentar onde eu sento, para conversar com um cara, eu tenho que ter no bolso aqui 100 contos, 150 contos para ir no almoço. Porque eu vou conversar agora com o senador da República, que pode encher as minhas ideias, os projetos de recursos. Eu vou sentar com o empresário, dono da mineração. Se eu chego lá, capenga, se eu chego lá, como que eu vou ajudar? Eu viro um batedor de carteira, aquele cara que fica mendigando, com pires. O cara não vai querer ser perto dele mais nunca. Não quer, eu tenho que fazer pro cara, falar, cara, você vai investir nisso, que isso aí vai gerar... Além do bem-estar de você ser um cidadão que, de fato,
tem responsabilidade social, isso vai gerar um impacto positivo em sua empresa. Já pensou sua marca vinculada à ajuda humanitária que a gente fez no norte de Minas e ajudou 1.000 famílias, 5.000 famílias, e é espontâneo. Por exemplo, uma ideia que a gente tem, a gente está conversando muito, vamos conversar. Vamos conversar. Chegou um empresário aqui da cidade e falou assim, eu quero ajudar os pobres. Todo empresário fala isso, né? O cara chega no patamar e fala, eu quero ajudar os pobres. Aí ele olha pra você como se você fosse o Robin Hood, de ajudar os pobres. Eu falei, mas o que você vai fazer? Ele falou assim, não, eu não sei, dou um dinheiro, dou um... Eu falei, não, tem que fazer sentido pra você. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com pizza. Eu falei, você tem uma pizzaria? Tem uma pizzaria. Então por que a gente não faz um projeto de pizzas nas comunidades, nos bairros, onde a gente vincula a nossa marca, do nosso projeto, com a marca da sua pizzaria? Porque aí vai gerar um marketing positivo sua pizzaria. Você acha que alguém vai na sua pizzaria e fica repostando um videozinho de sua postaria na rede social dele? Nunca. Você vai pegar uma empresa e ficar lá postando a pizza assada no forno de lenha? Não vai. Mas se você fizer um vídeo onde você está fazendo bem, que você está atingindo as crianças da cidade, e aí tem a sua marca vinculada, quantas 1.000 pessoas vão compartilhar esse vídeo achando bonito, achando sua causa bonita? Quantas pessoas vão no seu comércio porque um dia, numa rede social, viu sua empresa fazendo a diferença na vida de um gente? Criamos um projeto. Tem 3 anos esse projeto, chama Pizza Love. Todos os meses, para mim não custa nada, porque a gente está lá, a equipe, a gente vai, cria o network com as outras organizações sociais e o empresário doa o que ele tem mais barato na empresa dele, que é o quê? As pizzas. Aí o projeto Pizza Love, eu entrego, qual é que eu entrego para ele? Um vídeo. Um vídeo e as fotos com a marca dele, com a marca do nosso projeto e com a marca da ação. E a gente já rodou todas as organizações. Então, todo mês ele disponibiliza lá pizzas para 50 crianças. Eu já fiz pizza em todos os bairros tudo da cidade, vai rodando, vai fazendo isso. E o que gera para ele? Marketing. Gera marketing. O marketing positivo e espontâneo. Ele não está gastando nada, que a pizza é o que ele tem de menos. E ele se tá sentindo ajudando, bem. Né? Que era o que ele queria inicial, em vez de dar o dinheiro, ele tá ajudando talvez até melhor do que ter dado dinheiro para uma pessoa. Com certeza. Né? E aí o cara gera o impacto. Então é isso que a gente tem que pensar. Então tem que gerar ideias que vão gerar impactos, mas que vão gerar receitas. Então eu tirei esse sentimento, primeiro pessoal. Então eu ficava assim, poxa, velho, como que eu tô andando nesse carro? Velho do céu. Não, tem que andar no melhor carro. De bicicleta agora. Tem que ter um ótimo carro, tem que ter uma boa estrutura, tem que comunicar bem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Um cara que é empreendedor social, quem quiser pode estudar ele, chama Eduardo Lira. O cara captou agora, dias atrás, 4 milhões de reais do Google para a plataforma dele. Para quê? Para ajudar as famílias desabrigados na chuva aqui em Minas e na Bahia. Esse cara tem uma equipe, tem um time. Esse cara colocou a propaganda dele em Nova York, lá na avenida principal lá da organização dele. Ele é um captador. Ele tem bazares gigantes, ele movimenta milhões, ele tem uma mega equipe, ele tem uma mega comunicação. E ele vive bem. Ele tem que viajar de um lado para o outro, ele é um empreendedor social. Ele está pegando o que poderia ser tudo para um só, ele está redistribuindo, mas vivendo bem. E a gente, muitas vezes, vai com esse sentimento de piedade, de não amor próprio. Então, eu quero desenvolver, eu quero ser próspero, eu quero ser abundante. Quanto mais abundante com esse sentimento, mais eu vou prosperar na vida do outro. E quanto mais eu prospero na vida do outro, mais a gente cresce. Verdade. O problema é o político, por exemplo, que prospera e não ajuda o outro, né? Não é. É totalmente adverso da sua relação com o prosperar, né? Política no país virou profissão, e profissão rentável. Se você falar assim, o político ganha dinheiro, não. Mas o salário dele é 23 mil reais, um deputado. Um vereador na nossa cidade ganha 15, 13 que sobra. 13 é um bom salário. Mas esse cara tá fudido, mano. Porque ele ganha da maneira errada, ele tem que alimentar o sistema. Todo dia tem alguém lá pedindo ele, porque quem votou nele, votou porque ele deu alguma coisa, ele já viciou. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos péssimos políticos porque nós temos péssimos eleitores. E aí vira um jogo, entendeu? Então, tipo assim, cara que entra em política achando que vai ganhar dinheiro, nunca ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar se ele for corrupto, se ele for desonesto, entendeu? E é isso que acontece no país. A lógica do nosso país é inversa. Se a gente tirasse os salários dos políticos, não ia dar quase ninguém. É verdade. Entendeu? Eu conheci uma pessoa que falou que, por exemplo, vereador tinha que receber 2 salários, um salário mínimo só. Era a favor disso, porque aí ele seria... O salário que ele ganhasse como um CLT, assim, mas na área pública, né? Ele realmente ia fazer o que precisava ser feito, entendeu? Em vez de doar o dinheiro para os outros. Eu entendo. Se o cara, por exemplo,
se eu vejo um cara, eu tenho amigos deputados que desenvolvem no legislativo, eu não importo desse cara pra ganhar 50 mil, mano. Não. E, por exemplo, eu participei de um partido que as pessoas, eles economizam muito dinheiro. Uhum. Eu não tô importando com o dinheiro que ele tá economizando, eu quero saber o impacto que ele tá gerando. É isso que eu entendi hoje no terceiro setor. Tipo assim, 100 mil é muito? Depende. Uhum. O que você vai gerar? O que você vai impactar? 100 milhões, entendeu? Tipo assim, uma emenda hoje de um senador ganha 70 milhões. Tá na mão de gente que é pouco, porque o tanto tá trabalhando. Então, tipo assim, essa lógica a gente tem que analisar daqui pra frente. Uhum, Talvez sim. seu Zezinho do não sei da onde, que é vereador, você dá 15 mil reais pra ele, é uma idiotice, porque esse cara nunca criou uma lei. Se eu tô entregando aquilo que eu tenho que entregar, independente, eu dou uma palestra em um lugar e eu ganho um dinheiro. A palestra que eu ganho é mais do que um tanto de outros ganhos que eu tenho. Mas eu falo e eu sou convicto que aquele tempo que eu tô entregando ali, eu tô entregando com toda a intensidade, então vale, Sim. entendeu? Então, tipo assim, nós estamos aqui no podcast, né? É 1 hora de podcast. O que vocês estão entregando aqui? Tá entregando muita coisa, muita informação. Então, isso aqui vale muito, entendeu? Então, essa intensidade, se os nossos políticos, os nossos empreendedores, se os nossos projetos terem a intensidade nas coisas de entrega, o valor é irrisório. Independe de valor, né? Depende do valor. E conta pra gente aqui, você é um cara que lê muito, né? Amo ler, sou viciado em ler e eu tenho que acabar um livro, que se eu comecei eu tenho que terminar, então criei isso, responde de conexão na minha cabeça, então tipo, eu começo alguma coisa, por quê? Porque qual é a minha característica? Eu sou tubarão, né? Dentro dos perfis comportamental, eu sou o colérico, o cara executor extremo. Uhum. Fazer um teste lá, eu tenho um coach, aí eu fazer os testes com o coach, o meu falta estourar as barrinhas de executor desse cara colérico, desse tubarão. Então, qual é a nossa característica do tubarão? A gente começa a fazer uma coisa que não está servindo, a gente joga fora logo. Mas eu coloquei que livro não. Toda vez que eu vou ler, eu quero ler até o final. E qualquer pessoa fala assim, esse livro é bom, mudou minha vida, eu vou ler. Então, o que eu leio? Eu sou formado em teologia, comecei a fazer economia e estudo um tanto de área. E desenvolvi desenvolvimento pessoal no Instituto Brasileiro de Coaching. Então eu comecei a entender agora, ler, os últimos 5 anos eu só leio livro de desenvolvimento pessoal. Só. E você lê livro cristão e tal, lê a Bíblia. Só. E o resto é tudo livro de desenvolvimento pessoal. Então eu amo os caras que têm a pegada de desenvolvimento social, de desenvolvimento pessoal, os caras são executores, e aí eu canalizo todos esses aprendizados dos meus negócios e dos meus negócios sociais, meus projetos. Então, a minha fala é em cima disso. Gosto muito de ler, tô lendo agora O Poder da Ação, pra você ver, Paulo Vieira. E aí eu tô lendo lá, porque eu sou de uma escola, que é a escola José Roberto, e aí o José Roberto trabalha muito essa perspectiva do interno, você, equilibrar a espiritualidade, equilibrar a vida financeira, equilibrar tudo. E já o Paulo Vieira é o que eu gosto, é ativado, é ligado 220, é gritar. Apesar de não parecer, né, as pessoas falam, mas isso é tão calminho, tá? Vai achando. No dia a dia, eu sou por fora, assim, mas por dentro não, então eu sou muito agitado. Eu amo ler. Eu leio desde muito novo. E esses últimos anos eu li a maioria dos livros de desenvolvimento pessoal, o maior livro Pai Rico, Pai Pobre, todos esses livros que trabalham de negócio, de plataforma, eu tenho lido todos. E para o pessoal que está procurando aí agora um novo caminho, um empreendimento novo, qual o livro que você indicaria, PC? Um livro que está mudando minha vida. O livro chama Trabalhe 4 horas por semana. Trabalho 4 horas por semana, aí isso. Sim. O livro mudou minha cabeça. Sonho. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o livro trabalha muito a perspectiva de você ser intenso no tempo de trabalho. Porque a gente fala assim, não, eu falo, né? A gente trabalha 14 horas por dia. Tá errado. Você não tem que trabalhar 14 horas por dia, não. Você tem que trabalhar um tempo necessário e você tem que trabalhar outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, o que adianta eu trabalhar 14 horas por dia, ficar gordão, não conseguir... chego de manhã cansado, mexer no computador cansado, sem ânimo pra nada. Chega em casa, tá lá sua esposa, seu filho, quer brincar com você não consegue brincar. Aí dá um burnout, né? Que eles estão falando que Pois agora tá na moda, né? Pois é, e aí você equilibrar. E esse cara mudou a minha perspectiva, que eu achava assim, não, é trabalho. Não é trabalho, não. É usar a inteligência.
Você se ama? Agora eu tô me amando, então eu vou cuidar de mim. Antes de eu por exemplo, eu não tava 10 anos sem fazer exercício físico, agora eu tô correndo 5 km, tá bom. Aí. Não tô igual o nosso amigo fortão, bonito daquele jeito ali, mas emagreci aí meus 8 quilos, tô cuidando, então esse livro tá me ajudando muito nessa perspectiva de reformular. O autor desse livro, trabalho 4 horas por semana, é um livro, tem todas as plataformas aí, o cara, ele cria sistemas, a gente tem que aprender a criar sistemas que trabalham sem a presença dele. Ele automatiza as coisas. Então, por exemplo, ele lá nos Estados Unidos, ele criou a empresa dele de encapsulados. Então, ele começou a vender encapsulados. Ele terceirizava tudo. Ele terceiriza o cara que faz o encapsulado, o cara que faz o comercial. Até a secretária dele, até responder os e-mails dele, ele terceiriza. Ele não faz nada, não responde nada. Mas o que? Ele é eficiente em criar processos. Nós não sabemos criar processos. Aqui, a gente chega aqui, ó, a gente está produzindo um podcast, a gente tem que criar processos. Um cara tem que vir, fazer só entrevista, outro só vai editar, processo. Aí vamos fazendo as coisas desenvolver. Então ele criou o processo. E eu não tinha essa mentalidade, porque eu fui doutrinado. Lá vocês perguntaram como foi meu pai e minha mãe, do trabalho. Né? Então o servidor público trabalha 6 horas, 6 horas trabalhando. O cara que é empreendedor, não, você tem que estar duro, acordar cedo e tal. Não, depende, você gosta de acordar cedo? Gosto, então acorda, você não gosta, acorda tarde. Mas aí você muda a sua forma, então esse livro mudou a minha forma. E aí o cara trabalha 4 horas por semana, no outro tempo, sabe o que ele faz? Viaja, conhece coisas diferentes, faz novas conexões, conecta com gente, trabalha a espiritualidade. O cara é tão violento, no livro, eu tô falando um pouco do livro, o cara vai para Buenos Aires e chega em Buenos Aires e fala assim, eu quero conhecer Buenos Aires. O que nessa cidade tem de melhor? O tango. Não, então eu quero aprender tango, uma coisa diferente. Quando você vai aprender uma coisa diferente ou fazer alguma coisa fora da sua rotina, você expande sua mente. E aí ele fica tão bom, em 3 meses ele participa do campeonato nacional de tango. E ele fica entre os melhores. Ele vai para um país na Ásia e vai fazer um esporte tipo taekwondo. Ele luta e participa do campeonato nacional disso. O que ele está querendo dizer isso com a gente? Que a gente tem que expandir a mente. Então, eu tô errando muito disso. Esse é meu erro. De ficar dentro de uma coisa o tempo todo. Esses últimos anos eu fiquei dentro da minha empresa o tempo todo. Não quero não, mano. Não quero. Sabe por quê? Porque isso vai te... Não faz você conectar. Nós podemos trabalhar com tecnologia, rodar o mundo inteiro através da tecnologia. Sim. Mas a gente tem que cuidar das outras áreas. Esse cara trabalha 4 horas por semana, é massa. Criar padronizações de processo. Por exemplo, em 40 dias eu perdi 8 quilos. Como que eu perdi 8 quilos? Criando uma rotina alimentar. Então, eu tenho todo dia o que eu tenho que comer tal hora. Pronto, acabou. E eu vou comer só aquilo. Tem 40 dias, hoje 38, quase 40, que eu sigo um processo. Aí eu quero fazer o processo financeiro, que é uma coisa que a gente interessa muito. Onde está o dinheiro? Nós temos que estudar onde está o dinheiro. E a partir de onde está o dinheiro, criar um processo. Porque aí o dinheiro começa a cair, a gente começa a viver diferente. Sim. Só que a gente vai ter que ter uma coisa que a gente não tem em nossa geração, chama desfrute. Desfrute. Que é desfrutar daquilo que é bom. Tem quanto tempo que você talvez está escutando a gente aí e não faz uma viagem top? Quanto tempo que você não conecta? Por exemplo, eu estou no norte de Minas, tem um tanto de cachoeira, tem um tanto de lugar. Quanto tempo que eu não faço uma viagem? Por quê? Porque eu não tenho tempo. E quantas pessoas que estão aqui nem conhecem o que tem na própria cidade, né? Pronto. Esse livro aí 2 vezes. Esse livro, vou ler de novo também, que esse livro me ajudou muito nesse processo. Então eu preciso me conectar, eu preciso ter desfrutes. Não adianta eu ser próspero, eu tenho que me comportar como próspero. Entendeu? Comportar é diferente. Alguém chega e você fala, você tá bem, o cara tá com dinheiro, comprou um carrão. Comprei, tô mesmo, tô. O cara trabalha isso, não, sua empresa está crescendo, quero se comporte. Sim. Então ele cria, até o comportamento é um padrão, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de comportar. Então, por exemplo, vocês estão de parabéns. Vocês estão fazendo um programa, o que vocês estão fazendo? Conectando com gente muito melhor do que eu. Sou o piorzinho que veio aqui. Mas o que acontece? O que acontece? Vocês estão conectando com gente, fazendo network. Isso faz vocês avançar. Quando vocês estão ganhando, não interessa se vocês estão ganhando financeiramente, vocês estão ganhando de conexões, de abrir a mente e tal. E aí avança. E o social também, né? Ajudando pessoas que precisam, né? E você que tá querendo emagrecer 8 quilos, 40 dias, nós vamos deixar a dieta aí embaixo, tá? Que eu tô querendo também. A meta é perder mais 7. Mais 7, retado. Magrinho. Se eu baixar pra 8 aí, tá bom. E correr 100 km, né, Gustavo? 100? Eu não consigo correr mais, não, que o meu joelho eu já rompi o ligamento do joelho, acabou. 5 por dia você chega lá, 5 por dia, mano. 5 km por dia. Mas tudo tá na mente. Se você falar com o seu joelho que ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Não, mas ele tá bom, moço. Pois é o poder aí da força Show mental. De bola, cara. Show de bola.
Ô, PC, a gente quer te dar uma lembrancinha. Era pra ter sido no início? Muito Não, bom. Mas, cara, esse aqui é um presente nosso pra você, Show. por ter tomar nos uma prestigiado com a sua presença aqui, cara. Legal demais. Isso aí pra você, nos dias que você tiver tomar o seu chazinho fitness. Nesse modelo. O café sem lembrando. açúcar pode. Pode, né? Nesse Ah, então regime, pronto. que a gente vai passar a Já dieta ali. então já daqui a vou pouco. colocar a dieta aí, deixa aí. Então é isso PC, aí. e que mensagem você deixaria pra quem tá assistindo a gente, pra jovem, pra um adulto que ainda sonha empreender? Porque tem muita gente também, né, que trabalhou aí praticamente a vida toda, aposentou, aí fala, pô, eu sempre quis fazer aquilo, mas eu sempre tava preso no sistema por causa da segurança, mas agora eu quero fazer. Uhum. Entendeu? Qual mensagem você deixaria assim pra essas pessoas, pra que dê uma coragem, uma força pra Sim. poder ela acreditar e Ótimo. Cara, eu falo o seguinte, assim, obrigado aqui pelo presente, muito De top, nada. essa caneca bonita. Vou usá-la, viu? Com café Aí sim. Sem açúcar. sem açúcar. Pra falar assim, eu costumo falar que 93%, 93%, vou deixar só 7% das pessoas pararam de sonhar. Então, isso desde o senhorzinho mais velho que a gente conhece, que viveu sua carreira, que chegou no seu ápice, mas não executou aquilo que ele sonhou desde a infância, mas desde a nova geração. Ele se pergunta, o que você sonha? O cara, não sonha com nada. Não, o que você sonha? Eu quero ter uma casa, eu sonho coisas mínimas, não sonho a plenitude da vida. Eu costumo falar que Deus, quando cria a gente, Ele criou a gente e colocou plenitude na gente, para a gente poder acessar aquilo que a gente quer acessar. sim. Só que ao longo do tempo, as dificuldades da vida, as histórias que a gente tem, a gente deixa de buscar isso. Então, hoje, o desafio que você que está em casa, que está escutando a gente, assistindo, é você repensar quais são os seus sonhos. Que sonho que você teve? Quando você era criança, qual o sonho que você tinha quando era criança? Você queria ser o quê? Qual o sonho que você teve, o insight que você teve, que você não executou porque as dificuldades da vida? E você escrever isso, lá no livro, lá fala muito sobre isso. Sobre escrever essas metas, as coisas claras. E a partir disso, você começar a focar sua energia e seu tempo nisso. Não pensar, isso vai dar dinheiro? Não. Não pensar qual o valor que isso tem para mim? Não. Mas é aquilo que você está dentro de você, é aquilo que está espontâneo dentro de você. E deixar isso aflorar. Quando isso acontece, você não perde tempo com outra coisa. E aí você foca. Então, hoje, o meu desafio é olhar para aquilo que eu sonhei, aquilo que um dia eu planejei, aquele dia que eu acreditei. Eu vou focar minha energia nisso para que isso possa acontecer. Isso pode demorar, isso pode acontecer de um dia para o outro, mas é foco total naquela ideia. Então, quando a gente foca, né, as coisas tendem a expandir. Sim. E só você que deve acreditar em você. Talvez assim, a gente espera o outro acreditar, alguém chegar e nos dar total apoio naquela iniciativa, não. Mas se você acredita, você corre atrás, você faz acontecer. Independente dos dias tristes, dos dias maus, a gente está ali focado em fazer aquilo acontecer e ter plenitude naquilo, entendeu? Então, eu acho que é isso. A galera tem que enxergar. Quando ela enxerga, ela mete a cara e faz acontecer. Quando você não queria uma menina, que você sonhava com ela, você olhou pra ela e tal. Você pode ter duas escolhas. Sair fora, não chegar nela, ou ir lá e chegar, vai receber um sim ou não, mano. Aí, então, ó. a Não vida já é tem, essa. né? Não já tem. Chega aí e corre pro abraço, né? É isso aí. E é isso que a gente tem que fazer. E não olhar a circunstância, não olhar as dificuldades, acreditar e fazer o agora. O futuro a gente constrói agora, entendeu? As memórias do passado a gente segura, coloca aqui e joga toda a energia. E última coisa que eu falo, a gente não consegue mentalizar as coisas. Então hoje qual que é o meu exercício? Eu tenho um sonho. Eu voltei esse sonho, escrevi esse sonho. Começo a mentalizar naquela posição. Então, exemplo, pode ser o sonho mais louco do mundo. Ser o maior empresário do Brasil. Como que seria se fosse o maior empresário do Brasil? Como que você se enxerga? Você começar a enxergar. Que sua memória, ela não pensa no passado, presente, futuro, ela pensa agora. Então, agora. se eu penso uma coisa boa, não, cara, se for o maior empresário do Brasil, estou empregando 100 mil pessoas, aí você começa a imaginar 100 mil pessoas naquela fábrica, coisas boas acontecendo, o impacto. Não, porque eu quero ter um avião, que eu quero rodar. Então você começa a mentalizar. E aí, quando você começa a mentalizar, a coisa acontece, né? Tem um livro que Quem Pensa Enriquece, que é outro livro top, que ele estuda 500 mentes das pessoas mais tops da geração dele. Ele pegou Ford, que criou a Ford, várias pessoas, e ele começa a gastar tempo escutando aquelas pessoas.
E o que mais marca é que as pessoas enxergavam aquilo que ninguém estava enxergando. Porque a mente já tinha entendido, entendeu? É o pai que sonhava que o filho ia escutar, mas o filho não tinha ouvido, mas o filho passa a escutar. Uhum. É dar os comandos, e você dá o comando, o cérebro é muito poderoso, você começa a ativar tudo. Então eu acredito hoje, você está com uma dor, a fé, a espiritualidade falam, você vai orar, que Deus vai te curar e tal. Mas seu organismo começa a ter uma reação. Sim. Então, Sim. imagine. E aí você cria, vou usar um termo que é uma sinestesia, você cria uma energia positiva para aquilo acontecer. Então quem sonha, tá vivo, coloca no papel, começa a visualizar, começa a enxergar e as coisas vão acontecendo. Topzera, cara. É isso aí, gente. É uma mensagem. Pessoal, e queremos agradecer, tá, os nossos patrocinadores, a Solaris Energia Solar. Se você precisa de energia solar na sua casa, entre em contato com eles. Eles atendem uma grande região, vários estados. Vamos deixar todos os contatos deles, as redes sociais deles aqui na descrição do vídeo e nas nossas mídias. Faculdade. É FTP. Se você precisa ir de uma pós-graduação, até mesmo uma graduação, a Faculdade de Tecnologia de Palmas tem aí disponível para você EAD. Você não precisa de sair de casa, se quiser ficar lá no conforto da sua casa, lá estudando e conectando, né, PC? Novas ideias aí. FTP, Faculdade de Tecnologia de Palmas. E precisou de um serviço personalizado? Busca aqui NET. É a antiga lista amarela, tá, gente? Aqui funciona, já está funcionando aqui no Norte de Minas, né? Norte de Minas. Então você pode baixar aí, tá? No seu Android e no seu iPhone. Procura na lojinha. A gente vai deixar aí o QR Code também. E se você precisar de qualquer serviço, você pode estar procurando dentro desse aplicativo. E a gente agradece demais, PC. Valeu, Sua PC. presença foi muito bacana, tá? Foi assim, foi um bate-papo assim, foi muito cabeça, foi cara, foda, muito bom. cabeça. Acredito que quem assistir vai ter uma gama de informação, conteúdo, inspiração através da sua vida, né? Um cara que começou muito novo, acreditou naquilo que ninguém acreditava dentro do seu próprio meio e levou pra frente e tá aí com essa história de sucesso que continua. Ela não se findou, ela não para. Pelo contrário, ela vai crescer cada vez mais, porque cada vez mais você habilita mais projetos, né? Busca mais recursos para poder ajudar quem precisa. Isso então a aí. gente agradece muito. Valeu, e PC. Obrigadão. o céu é limite. Céu é o limite. Valeu, obrigado, tamo junto aí. Falou, PC.